Olá amigos, eu hoje quero partilhar algo importante com vocês. Eu estou a ler um livro que é Os Esgotados e acho este livro magnífico. Eu hoje estive a ler alguns capítulos e fiquei impressionada como o livro fala daquilo que nós precisamos de ouvir, mas com uma clareza tremenda. E eu vou querer ler alguns pontos para vós, porque há pessoas que possam não ter vontade de ler ou até mesmo não ter financeiramente dinheiro para poder usufruir destes livros. E eu acho que quando eu leio estes livros e vejo certos certos do livro extraordinários, eu preciso de vos ler. Eu preciso de sentir que estou a transmitir aquilo que eu li e aquilo que eu senti naquele momento. E eu senti-me tão feliz, porque nós não sabemos tudo. Isso é claro, não é? E Deus tenta-nos demonstrar. E uma das coisas que eu sinto é que há momentos em que eu tenho imensa vontade de ler sobre Jesus, há outras que não. Mas o que eu tento ao máximo todos os dias é querer estar ao pé de Jesus. E para isso é importante não só lermos a Bíblia, como estudarmos o Trimensário, mas também lermos todos os livros que nos são apresentados sobre Jesus. E este livro eu comprei há algum tempo. Houve uma amiga minha que o leu também e eu depois disse, não, vou começar a ler este livro que é pequenino, vai ser rápido e tal. Está a demorar imenso tempo, porque eu não tenho tempo muito para ler, mas eu estou impressionada com este livro. E eu não vos vou ler o livro todo, vou-vos ler excertos do livro, em que eu fiquei completamente boca aberta. Eu fiquei tão feliz, porque eu quero transmitir para vocês aquilo que eu senti também. Então diz assim: Mestre, quem pecou para este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? A pergunta refletia a crença popular de que toda a doença podia ser atribuída diretamente a um pecado específico e que alguém ou algo era responsável por essa condição. Jesus rejeitou fortemente essa cosmovisão, afirmando que nem aquele homem nem os pais dele eram responsáveis por sua cegueira. Em outras palavras, a cegueira não podia ser atribuída a um pecado específico do homem ou de seus pais. Esse deve ter sido um pensamento radicalmente novo para os discípulos. Descobrir quem é o culpado não traz cura ou restauração. Mesmo que a doença fosse ocasionalmente usada como punição, e mesmo que os demónios possuíssem e ainda possuem pessoas, a maioria das doenças não é causada diretamente por Deus ou por Satanás. Como indivíduos, Deus nos dá escolhas. É por isso que Ele nos dá orientações e conselhos de saúde para que possamos ter uma melhor qualidade de vida, embora parte da saúde do indivíduo seja influenciada por coisas que estão fora do seu controle. Uma doença genética ou hereditária, como a doença das células falciformes. Também existem leis naturais de saúde que Deus revelou em sua palavra. A boa notícia é que quando ficamos doentes, como resultado das nossas ações ou da negligência de outra pessoa, ou apenas como subproduto de vivermos neste mundo pecaminoso, Deus mesmo assim quer nos dar descanso e nos atrair para Ele. Saúde é mais do que a ausência de doença. Pelo menos essa é a expressão que se tem quando olhamos para os retratos de pessoas saudáveis nas Escrituras. Agora só vos quero falar de um pontinho. Como é que é? Salom, é assim que se lê. Nós vemos esta palavra no Antigo Testamento está 230 vezes. Em diversos pontos, em diversos contextos. Vamos ver o que é que esta palavra quer dizer. O termo pode descrever harmonia e paz entre os indivíduos ou grupos, bem como em tribos e nações. Alguns textos associam prosperidade ao Salom,
especialmente no contexto dos ímpios, embora, em última análise, o verdadeiro Salom não exista para os ímpios, uma vez que eles se afastaram de Deus, e que a verdadeira fonte do Salom. O Senhor sobre vós levanta o seu rosto e lhe dê paz, que é o Salom. Essas bênçãos faladas não são palavras mágicas independentes, mas emanam do Criador e Salvador de Israel. Só Deus pode torná-las realidade. Em si mesmas, elas não carregam nenhuma capacidade ou significado mágicos. Ou seja, só Jesus habitando no nosso coração, esta palavra faz sentido. Salom quer dizer paz, bem-estar. Essa paz e esse bem-estar só pode existir se nós estivermos na presença de Jesus. Só queria deixar estes certos para vós, para que vocês pensam, reflitam sobre aquilo que Jesus tem para nós. E sobre a saúde, foi bom nós falarmos este ponto. Porquê? Porque eu acredito que há muitas pessoas que tenham dúvidas em relação às doenças genéticas, ou doenças hereditárias. A culpa não é de Deus, nem do diabo. Mas sim, por exemplo, de uma doença que nos possa aparecer de repente. Por exemplo, a minha doença. A fibromialgia requer uma boa alimentação. Quando eu como coisas que me fazem mal, eu ando de rastos. O que é que isto quer dizer? Eu tenho crises de dores insuportáveis. Eu ando com uma irritabilidade horrível. Eu não quero ver ninguém, não quero estar com ninguém. É uma situação muito complicada. Mas se eu andar com uma boa alimentação, como andei há 2 ou 3 semanas atrás, eu tenho energia para dar e vender, eu sinto-me bem, eu quero estar ao pé de pessoas. Isto tem tudo a ver com aquilo que Jesus nos deixou na Bíblia. A nossa alimentação e o nosso bem-estar e aquilo que nós precisamos, que é ter Jesus ao nosso lado, é o importante para nós vivermos e estarmos. Isto é uma passagem aqui, a Terra. No céu nós estaremos num lugar muito melhor, onde não existe tristeza, onde só existe alegria e amor. Amor, aquilo que nós não temos diariamente. Por isso aproveitemos cada momento que nós temos aqui com Jesus, para que um dia estejamos no céu e lá nós não vamos ter nada de mau. Vamos ter o nosso caráter, vamos saber aquilo que fizemos e aquilo que não fizemos, mas ao fim do cabo vamos ter um corpo de paz puro, em que nós vamos poder estar ao pé das pessoas que nós queremos, da maneira como queremos e principalmente ao lado de Deus e de Jesus, que é o melhor. Tenham um dia muito abençoado. Resta um dia, porque estamos quase no final do dia, mas que cada momento possamos estar ao pé de Jesus, possamos sentir a sua presença. Pensem, porque há muita gente que diz para mim, eu não sinto Jesus ao pé de mim. Eu quero falar como tu falas com Jesus, eu quero sentir como tu falas, como tu dizes que sentes. É possível, somos todos iguais. Temos a capacidade para fazer isso. Eu também foi difícil para mim, mas eu hoje consigo ouvir Jesus, consigo sentir ao pé pelas pessoas que me transmitem. É possível, Jesus fala-nos em determinadas maneiras. Não fala só ao ouvido como me acontece, fala-me através dos meus animais, do meu filho, das pessoas que eu por vezes nem conheço. Fala-me através de momentos da minha vida. É possível, toda a gente tem essa possibilidade, desde que nós não nos desviemos de Jesus. Amém.